Paulo. Bom, então vamos dar início à sessão, onde a gente tem a honra aqui de contar com o professor Richard Stefan, da COP, da UFRJ. Ele é professor titular da UFRJ, né? Coordenador do projeto Maglev Cobra, né? Um projeto muito importante que nós temos no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é uma honra estar aqui moderando o professor Richard. É uma referência internacional, um projeto muito importante. Então, o título da sua palestra é VLM, que é Veículo de Levitação Magnética, versus VLT, Veículo Leve sobre Trilho. Professor Richard, muito obrigada. Eu passo a palavra para você e uma boa apresentação. Eu agradeço também essa oportunidade de fazer a apresentação do projeto Maglev Cobra durante a Rio de Transporte. O título da palestra tem a ideia de ser um pouco provocativo, parecendo um algarismo romano, mas é que é a sigla VLM, que eu estou introduzindo aqui nesse congresso, Veículo de Levitação Magnética. Eu nunca tinha feito isso e achei muito curioso também, porque parece com o VLT, termo já conhecido. Antes de iniciar a apresentação, eu quero destacar alguns fatos que, no fundo, eu tenho certeza que já são do conhecimento de vocês, mas é importante destacar. Primeiro, que atualmente mais de 80% da população da América Latina vive em cidade. No mundo, o percentual está em torno de 50%. Essas informações aqui são de 2016. Mas, se a gente olha o Brasil, em especial a região sudeste, esse percentual chega a 90%. Então, a vida da grande parte da população vive na cidade. A cidade é que é o problema. E esse fato já é percebido pela ONU, porque, quando estabeleceu os 17 objetivos globais, tem um que dá destaque às cidades. E daí é que vem aquela sigla de cidades inteligentes, e dentro das cidades inteligentes está a mobilidade inteligente. E, no dia de hoje, nós vamos nos concentrar no transporte público. A grande dor da população, pelo menos aqui da região sudeste, não está no transporte entre cidades, mas está no transporte da cidade. 90% das pessoas se defrontam todo dia com problemas de acidente de trânsito, de engarrafamento. Isso são coisas que não vão ser resolvidas com o automóvel elétrico. O automóvel elétrico talvez resolva o problema do barulho e da poluição. Mas, de qualquer forma, mesmo com uma mobilidade elétrica privada, o transporte público se impõe como uma necessidade. E o que eu pretendo mostrar hoje é que a levitação magnética pode ser a solução para esse problema. E, para isso, organizei minha apresentação nesses 5 tópicos. Primeiro, vou explicar o que é a levitação magnética. Depois, vou me deter ao projeto Maglev Cobra, que é o projeto da UFRJ de levitação magnética. Depois, vamos compará-lo com os concorrentes e explicar o que falta para ele se tornar um produto comercial e chegar a conclusões que eu espero serem provocantes para uma discussão. Então, sobre levitação magnética, na verdade, nós já conhecemos muita coisa sobre isso, porque todo mundo brincou com ímã. E sabe que entre um ímã e um pedacinho de ferro existe uma força de atração. E também sabemos que entre 2 ímãs de mesma polaridade existe uma força de repulsão. Essas forças de ação à distância podem ser aproveitadas para construir um veículo de levitação magnética. Por brincar com ímãs, nós sabemos que essas forças são instáveis. Isso não fica sozinho no espaço. Mas, por volta de 1960, já existia tecnologia suficiente para construir sistemas de controle que permitiam aproveitar essas forças para construir um veículo de levitação magnética.
O surpreendente é que, pela virada do século XIX para o século XX, novos materiais supercondutores, refrigerados com nitrogênio líquido, chamados supercondutores de elevada temperatura crítica, e novos ímãs mais poderosos, construídos com terras raras, permitiram uma terceira técnica de levitação que, nesse caso, surpreendentemente, leva a forças estáveis. Essa é a grande diferença entre essa técnica e aquelas que já se conheciam há 60 anos. É importante destacar que existe um intervalo de 40 anos entre essas duas oportunidades tecnológicas, o que significa que, se nós embarcarmos nessa tecnologia, nós temos grande chance de inovação. E é o que nós estamos fazendo. Como isso é uma técnica não tão corriqueira quanto os brinquedos que temos com ímãs, eu trouxe um pequeno filme demonstrando esse comportamento. Aqui eu tenho uma linha de ímãs e, no interior dessas caixinhas de tampa azul, eu tenho supercondutores. Os supercondutores só apresentam a propriedade de repulsão e levitação se estão refrigerados. Por isso, dentro dessa caixa, nós colocamos nitrogênio líquido. Vamos ver como é que é o comportamento surpreendente desse sistema aqui. Vocês veem o filme, está um pouquinho devagar, mas está lá. O supercondutor levita sobre essa linha de ímãs, reconhece quando a linha de ímãs terminou, e vocês vão perceber aqui, não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Novamente aqui, essa altura de levitação é em torno de 1 centímetro, e o meu colega, professor Sotelo, da Fluminense, quando tenta levantar a caixinha, também não consegue. Então, o sistema é completamente estável. Ele só se movimenta ao longo da linha de ímãs, porque todos os ímãs são iguais. É como se ele tivesse sendo tapeado na movimentação dele. Essa técnica, formidável, surpreendente, ela é empregada também em pesquisas na China, na Universidade de Chengdu, e na Alemanha, em Dresden. A China é uma linha fechada, 45 metros dentro do laboratório. Quando eu os visitei, era um veículo para 1 passageiro. Atualmente, ele já tem a possibilidade de transportar 4 passageiros. E na Alemanha, em Dresden, eles têm uma linha de 80 metros em ambiente interno para 2 passageiros. Nós aqui, no Maglev Cobra, temos já uma linha de extensão de 200 metros, é essa que aparece no plano de fundo aqui da minha apresentação. O veículo aqui é para 20 passageiros, não para 2 ou para 1 passageiro. No lugar das tradicionais rodas, temos aquelas caixinhas azuis que eu apresentei no vídeo. Essas caixinhas são garrafas térmicas para o nitrogênio, recebem o nome de criostatos e tem os supercondutores aqui na base, só na base. O restante é um recipiente para o nitrogênio líquido que fica ali durante um dia inteiro. Pensando num pneu de automóvel, o nitrogênio líquido faz o papel do ar, que precisa estar presente para o pneu funcionar, mas não é combustível de locomoção. E fica ali durante 24 horas. Aqui estão a linha de ímãs, nós precisamos uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e como não tem mais roda para a movimentação, nos valemos do chamado motor linear, que é um motor elétrico, só que, em vez de promover movimentos de rotação, promove movimentos de deslocamento. Esse projeto iniciou no ano 2000, durante esse período, com apoio do CNPq, CAPES e FAPES, construímos uma linha em modelo reduzido no laboratório. Mais adiante, com apoio da FAPES, conseguimos construir um veículo de tamanho real, andando numa linha de 7 metros. É mais ou menos a situação em que se encontra o projeto chinês e o projeto alemão. A diferença nossa é que era uma linha reta, mas já prevíamos o transporte de mais passageiros. E, finalmente, com o apoio do BNDES e com algumas empresas
privadas e a FAPERJ novamente, construímos essa linha que eu uso como pano de fundo. E operamos essa linha desde 2015 em demonstrações e lutamos por 10 milhões de reais que nos permitiriam chegar a um primeiro produto industrializado. Na verdade, o que nós temos é um produto artesanal. Aqui está o cartaz de convite para as visitações, que tínhamos todas as terças, de 11 às 15 horas, e desde outubro de 2015 até o início da Covid, quando precisamos terminar as demonstrações, tivemos mais de 20 mil visitantes. E foram alunos, professores, visitantes externos e pessoas importantes. Aqui tem a aula inaugural da COP de 2019, onde recebemos o ministro da Ciência e Tecnologia. Está aqui o professor Watanabe, que era o diretor da COP na ocasião, e o Eduardo Crisóstomo, que é um dos diretores da Aeromóvel, que é nossa parceira nesse projeto. Como atualmente não tem mais visitas presenciais, eu trouxe aqui uma visita virtual de 2 minutos, onde nós vamos passear de maglev e cobra com algumas explicações. Então, vamos lá. A necessidade de transporte urbano eficiente, não poluidor, com custos de implantação e manutenção competitivos, faz parte das prioridades do mundo moderno. No Brasil, por exemplo, 80% da população vive em cidades. A tecnologia maglev Cobra propõe um veículo de levitação magnética com custo de implantação da ordem de 1/3 do necessário para um metrô, mais econômico que o monorail e comparável a um VLT. Para obter a levitação, o sistema emprega supercondutores de elevada temperatura crítica e ímãs de terras raras. Esses materiais só foram produzidos a partir do final do século passado. Ainda não existe, até a presente data, um veículo do tipo aqui proposto em uso comercial, o que lhe confere originalidade, oportunidade de inovação e crescimento tecnológico. A tração é obtida por ação de um motor linear, tecnologia que também abre novas portas para o parque industrial brasileiro. Por não depender de atrito mecânico, o maglev Cobra, além de menor consumo energético, não produz poluição sonora, podendo se harmonizar com a arquitetura das cidades em vias elevadas, apresentando uma imagem futurista dos locais onde for instalado. A UFRJ, através da COP, com a participação da FAPERJ, BNDES e empresas privadas, desenvolveu o protótipo aqui apresentado. Bem, assim é uma visita virtual. Fazíamos isso regularmente às terças-feiras. Agora, é importante nós compararmos o maglev Cobra com tecnologias concorrentes. Vamos começar comparando com roda-trilho. Qual é o problema da roda? A roda, na minha visão, é um problema. Por quê? Tem atrito, a necessidade do contato mecânico, e, por causa desse atrito, algumas limitações operacionais, como, por exemplo, maior perda, e, com isso, consumo, faz barulho, tem vibração, necessita de lubrificação, de alinhamento, e também tem uma limitação na capacidade de aceleração e de frenagem para não haver deslizamento da roda com o trilho. Tudo isso é superado com a técnica de levitação magnética, porque não tem atrito e a movimentação é promovida por um motor linear. Em termos construtivos, a roda também tem limitações, porque a declividade não pode ser superior, normalmente, que eu aprendi com vocês de transporte, da ordem de 5%. Com um motor linear, eu consigo vencer com facilidades declives de 10% a 15%. Na verdade, os motores lineares
são empregados até em elevadores. Então, é só uma questão de conforto dos passageiros. Dá para subir paredes. E um outro detalhe muito interessante é que a carga no roda-trilho está concentrada no ponto de contato da roda com o trilho. Para se ter noção de como isso daí é ruim, basta pensar num banhista em cima de uma prancha. No momento que eu consigo distribuir a minha carga e não concentrá-la apenas no ponto de contato dos pés com a água, eu consigo flutuar. E é isso que o maglev faz. Na verdade, eu já sonho até com manifestações públicas para abaixar com a roda, porque levitar é muito melhor. Mais interessante ainda é nós compararmos o Cobra com os maglevs que estão circulando no mundo. Já existem 5 linhas de maglev operacionais no mundo comercialmente, todas usando a técnica de forças atrativas, aquela de um ímã atraindo um material ferromagnético. Você precisa de um sistema pesado de eletroímãs, de sistemas de controle, de backup, para garantir aquilo. Então, nós comparamos aqui todo o equipamento necessário para garantir a levitação dos maglevs atualmente comerciais com o nosso maglev Cobra, que só precisa efetivamente do criostat. Mais do que isso, nós podemos comparar as vias elevadas de 3 maglevs em operação comercial. Esse daqui é o Linimo, no Japão, em Nagoya, opera desde 2005. Tudo isso é maglev urbano. Não estamos falando de maglev de 500 km por hora, não. Maglevs urbanos, 70 km, no máximo 100 km por hora. A linha do Limino, no Japão, essa daqui em Changsha, na China, de 2016, o Ecobi da Coreia, em Seul, de 2016. Vejam as vias elevadas e comparem com a via elevada do nosso maglev Cobra, que é muito mais esbelto, porque o nosso veículo ele é mais leve do que os tradicionais maglevs. Um outro detalhe muito interessante é o aparelho de mudança de via dos maglevs em operação. Eles, como o veículo abraça a via, para eu mudar a direção de um sentido para o outro, quem tem que se movimentar é a via. Nos aparelhos de mudança de via tradicionais, quem se movimenta é só o trilho. Para vocês terem uma ideia de como é essa movimentação de um maglev tradicional, eu trouxe esse filme. Vocês veem aqui, a via vai mudar de posição, de um lugar para o outro. Essa é a solução empregada. Isso vale também para o monorreio, o monotrilho, que está sendo usado em São Paulo. No nosso sistema, nós vamos usar eletroímãs, que são ímãs que eu consigo controlar pela injeção de corrente. Então, eu terei ímãs nas vias já definidas e, no local da transição, eletroímãs. Eu energizo uma direção ou energizo a outra. Vai ser uma mudança de via sem movimentação, com uma velocidade de mudança muito superior a qualquer outra perspectiva, o que permitiria facilidades operacionais que as outras tecnologias, tanto para a levitação quanto para o roda-trilho tradicional, não permitem. Por isso é que, desde 2015, nós resolvemos chamar não de maglev Cobra, mas de maglev ao quadrado, porque ele, além de levitar, ele é leve, muito mais simples, esta proposta. E é interessante também compararmos o custo de implantação do maglev Cobra com outros equipamentos que conhecemos. Por exemplo, o BRT do Rio de Janeiro foi da ordem de 30 milhões de quilômetros por sentido. O VLT, 40 milhões de quilômetros por sentido. O monotrilho de São Paulo ficou a 60 milhões e o metrô do Rio, na linha 4, a 300 milhões. Há que se destacar que o metrô aqui é um transporte de massa, exigiu a construção de túneis. Tanto o VLT, o monorreio, o BRT, como o maglev Cobra não se enquadram nesse transporte de massa, que eu acho até que, em certos momentos, é desumano, porque leva 12 pessoas num metro quadrado.
podem ser até chamados transportes urbanos, mas não humanos. O maglev Cobra, e esses custos estão baseados nessa linha de teste, que está aqui no meu pano de fundo, ficou na ordem de 40 milhões de reais por quilômetro, o mesmo custo do VLT. Aqui tem uma série de fatores que favorecem a nós diminuirmos esse preço, se conseguirmos nacionalizar alguma coisa, e outros fatores que nos obrigam a elevar esse preço, se quisermos aumentar a quantidade de passageiros transportados. Mas de forma que o nosso custo gira em torno do que é o usual para um transporte de mobilidade urbana. Numa crítica nas mídias sociais, alguém falou que a levitação magnética era uma sofisticação muito grande para o Brasil. Seria como brioches que a Maria Antonieta estava sugerindo para a população francesa durante a Revolução Francesa. Mas eu pergunto se, de fato, o maglev Cobra é um brioche ou é um pãozinho de padaria. Para mim, ele está mais para pãozinho de padaria, um pãozinho de queijo brasileiro, do que por uma coisa sofisticada. Eu acho que talvez sofisticado seja o monotrilho, ou, eventualmente, até o próprio VLT do Rio de Janeiro, sem catenário. Além disso, a tecnologia de levitação magnética traz uma série de desdobramentos. Não é apenas um veículo para transporte. Ele vai facilitar ou incentivar a fabricação de ímãs de terras raras. O Brasil possui as terras raras e só agora, em 2021, vai inaugurar a primeira fábrica brasileira de ímãs de terras raras em Minas Gerais. Nós vamos incentivar a fabricação de supercondutores que efetivamente vão impactar o setor elétrico agora no século XXI. Também favorece a fabricação de eletrônica de potência, de componentes de eletrônica de potência, onde a WEG tem sido uma liderança no Brasil. Os conversores que nós usamos são produzidos pela WEG. A fabricação de vagões leves, que pode ser interesse da Embraer ou da própria Marco Polo. O problema da tração linear, que tem 1.001 aplicações industriais, vai trazer novos padrões de convívio social, vai permitir que as pessoas esqueçam do automóvel e se locomovam confortavelmente para os seus locais de trabalho ou lazer. E, além disso, tem um outro desdobramento que eu faço questão de destacar, que são os mancais magnéticos, estão tendo grande aceitação, e que é a mesma tecnologia, só que, em lugar de ser aplicada para deslocamento linear, é usada para rotação. E, nesse sentido, nós temos a honra de sediar a 13ª Conferência Internacional de Mancais Magnéticos, que era para ocorrer agora em 2020, pela primeira vez no Hemisfério Sul. Só que, por causa da pandemia, nós transferimos as mesmas datas para 2021. Se não der certo, vamos seguir o exemplo da Rio de Transporte e fazê-la virtual. Esse é o logo da conferência, sugerindo um sul posicionado em cima e um norte embaixo. Por que não? Por que nós sempre temos essa visão eurocentrista da Europa acima de nós? Bem, isso é tão bacana, né? Tão legal, e o que falta para se tornar uma realidade? E aqui eu apresento o que falta. Eu vejo o maglev Cobra como uma possibilidade de voltar a botar o Brasil para rodar. Para isso, precisamos de 10 milhões, digamos, de óleo para botar essa engrenagem. O que nós vamos fazer com esses 10 milhões? Nós vamos tornar o nosso veículo, que é artesanal, foi feito pela Olus, uma empresa incubada da UFRJ, num veículo industrial. Já temos quem o faça. Melhorar a tração do veículo. Isso foi uma tese de doutorado, com a participação da indústria. Eu convidei a WEG, convidei a Equacional, e também já temos o projeto para tornar melhor o nosso sistema de tração. Vamos tornar o nosso veículo um automated people mover, não haverá mais condutores, automaticamente iremos
do Centro de Tecnologia 1 para o Centro de Tecnologia 2, e ainda, em vez da operação ser só às terças, será diariamente. Efetivamente, precisamos de 10 milhões de reais para dar esse passo do artesanal para o industrial, e aí entrarmos em concorrências públicas. Praticamente nos encontramos aqui numa encruzilhada, existem dois caminhos, um que nós fizemos, um plano de negócios, tornando um investimento privado, e outro, através de políticas estratégicas com investimento público. Isso para levar o Maglev do nível artesanal para o industrial. Já criamos até uma companhia, Maglev Company Brasil, e aí aparece o Cobra, e, na verdade, eu acredito que uma saída boa seria uma parceria público-privada ou uma sociedade de propósitos específicos. Já temos vários parceiros estratégicos, a Aeromóvel, já mencionada, a Equacional, que faz motores lineares, a Codenge, que vai iniciar a fabricação de terras raras, e uma série de outras empresas nacionais, e algumas aqui, como a ATZ, a alemã, internacional, a Valorec, que são parceiros desse projeto. Eu conto uma breve história do Maglev Cobra através desse livrinho que eu lancei em 2019, em outubro de 2019, quando comemoramos 5 anos. E agora, em outubro de 2020, eu atualizei pelas influências do Covid e lancei está disponível na internet através desse link enorme, horroroso, mas que o pessoal da organização do evento está colocando no chat para vocês poderem copiar. E chegamos finalmente às conclusões, que eu espero serem provocativas, para termos uma boa discussão em seguida. Eu digo que, se existir futuro para o Maglev Cobra, nós precisamos de 10 milhões de reais para ir do nível artesanal para o nível industrial. Isso seriam 2 anos de trabalho. A partir daí, praticamente já poderíamos concorrer se aparecesse uma convocação pública. Mas eu pergunto, se existir futuro para o Brasil, o que vai ser necessário para existir futuro no Brasil? E, na minha visão, o desenvolvimento tecnológico, ou seja, agregar conhecimento à riqueza natural, é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico e social. Isso é a minha opinião. Para mim, isso daí é praticamente óbvio, mas eu acredito que não seja óbvio para muitos. Por isso, eu me dei o trabalho de tentar colocar esse teorema, né? Ou essa proposição, o desenvolvimento tecnológico é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico e social dentro de um raciocínio lógico. E essa frase corresponde matematicamente à condição do desenvolvimento econômico e social implicar no desenvolvimento tecnológico. Quando eu tenho essa sentença matemática, diz-se que o desenvolvimento tecnológico é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico e social. O desenvolvimento econômico e social é uma condição suficiente. Esse é o termo que é usado. E existe uma tautologia lógica que diz que, se P implica Q, C e somente C, não P e não Q. E eu peguei e fiz um P é o desenvolvimento econômico e social, Q é o desenvolvimento tecnológico, e eu transformei aquela condição aqui na frase: não existe país no mundo com desenvolvimento econômico e social sem desenvolvimento tecnológico. Praticamente, eu substituo essa frase um pouco abstrata nessa condição que é mais fácil de nós ponderarmos. Então, temos que demonstrar que não existe país no mundo com desenvolvimento econômico e social sem desenvolvimento tecnológico. Olha, isso é uma demonstração diferente, mas eu aposto, e é o desafio que eu lanço para vocês, de me arrumar em um contra-exemplo. Eu fui atrás de contra-exemplos, principalmente baseado em sistemas políticos. E o que eu verifiquei? Que isso independe de regime político. Eu peguei a China, que é o país do Partido Único Comunista.
Lá você tem desenvolvimento econômico e social. Quem visitou a China viu isso, fica surpreso com o que encontra na China. Eu conheço alguém que diz, um chinês que diz que quando vai para os Estados Unidos, ele tem a impressão de estar chegando num país em desenvolvimento. Tal é a condição que a China se encontra no momento. E lá tem desenvolvimento tecnológico, é uma coisa que eles prezam muito. Eu peguei o Japão, que é um parlamentarismo monárquico, e lá também tem desenvolvimento econômico e social, e eles prezam muito o desenvolvimento tecnológico. A mesma coisa vale para a Alemanha, que é um parlamentarismo, para a França, que é um presidencialismo, e também para os Estados Unidos, que é o país do Partido Único Capitalista. Lá também eles têm desenvolvimento econômico e social e prezam pelo desenvolvimento tecnológico. Se nós ainda não estivermos satisfeitos com isso, vamos para uma coisa palpável, o IDH. Se nós olharmos os IDH, né, o verde escuro, você vê que lá são lugares onde tem desenvolvimento econômico e social e desenvolvimento tecnológico. Eu não quero pegar esse Singapura, por exemplo, isso, o Hong Kong, ou Taiwan, que está colocado, que isso daí não consideraria efetivamente como um país com a problemática que entendemos como país, ou pelo menos que eu entendo como Brasil. E essa comprovação, eu estou praticamente, gostaria realmente que alguém contrapusesse esse teorema, essa destrói a teoria das vantagens comparativas. Isso é uma teoria de um inglês chamado Ricardo, de 1817. Ele é muito conhecido em economia. Segundo o Ricardo, ele estabeleceu essa teoria das vantagens comparativas, que nos coloca desde 2015 até hoje como meros produtores agrícolas e fornecedores de matéria-prima. Se nós olharmos a história do Brasil, efetivamente, o que nós fomos desde 1800 até hoje, nós fornecemos matéria-prima e produto agrícola. O Brasil é um dos países que mais tonelada transporta em ferrovias, por ferrovia. Isso é curioso. Peso. Por quê? Nós transportamos minério. Existe preocupação em construir ferrovias para transportar minério. Para que transportar minério? Para fornecer matéria-prima. E somos produtores de soja, de açúcar e outras coisas. Então, é essa constatação, e vamos continuar sem desenvolvimento econômico e social, se nós continuarmos nesse ritmo. Isso está demonstrado. Isso foi demonstrado, não foi pelo um xará brasileiro, o Richard, 200 anos depois. Gostaria de ouvir realmente onde que eu estou errado. Não consigo entender isso. Mas, afinal, o que falta para nós, brasileiros, né? E eu resolvi me basear no Arthur Azevedo, que tem um soneto muito bonito. Eu lembro do meu tempo de escola. Não sei se vocês chegaram a ver esse soneto. Eu pego apenas os últimos versos. É a história de um menino chamado Tertuliano, um nome bastante singular, lá se olhando no espelho. E o Tertuliano se diz: és um rapaz formoso, simpático, rico, talentoso, que mais no mundo se te faz preciso? E, penetrando na sala, o pai sisudo, que por trás da cortina ouvira tudo, severamente respondeu: juízo. E, no fundo, eu acho que o que falta para nós brasileiros é juízo. Eu vou dar exemplo de falta de juízo. Nós tratamos o partido político como um clube de futebol. Não sei essa mania de futebol. Por quê? Na forma como se apoia. A gente torce pelo partido político como se fosse um time de futebol. Eu sou vascaíno, o Vasco vive perdendo, mas eu sou Vasco de qualquer jeito, eu não reconheço os erros do Vasco. E na quantidade de opções, tem mais partido político do que time disputando a primeira divisão do futebol. Isso é uma falta de juízo enorme, característica de nós brasileiros. Nós esquecemos que riqueza natural é como beleza. Ela acaba com o passar do tempo, a beleza acaba com o passar do tempo. É um dom, por isso impõe ser multiplicado. Se eu tenho um dom,
eu tenho que multiplicar o meu dom. Se eu toco bem, se eu tenho um bom ouvido, eu tenho que tocar um instrumento, se eu tenho uma vocação para isso. Ela não deve ser objeto de orgulho ou vaidade. Vamos parar com isso. Eu tenho matas, eu tenho rios, e fica se ufanando desse fato. É a mesma coisa que a pessoa antipática. Eu sou bonito. Ninguém quer namorar uma pessoa que se acha bela e despreza todos os outros. E nada justifica você desperdiçar uma riqueza natural, principalmente porque a natureza nunca perdoa. Diz que Deus perdoa sempre, e a natureza não perdoa nunca. Eu vou mostrar aqui 3 imagens chocantes. Se vocês têm sensibilidade, fechem os olhos para as 3 imagens. A primeira é essa Cerro Rico, em Potosí, na Bolívia. Isso tudo era prata. Prata. Foi embora. Ficou isso. Ficou esse lixo que está lá. A 4.000 metros de altura. Isso é a história da América do Sul, parecido à história de Ouro Preto. Aqui está Mariana, em 2015, no final de 2015. Aqui está Brumadinho, no início de 2019. Então, isso é a falta de juízo e não entender o que é recurso natural. Outros exemplos de falta de juízo. Acreditar que castigo educa. Nós gastamos, em 2019, 95 bilhões em segurança, 105 bilhões em educação, mais ou menos a mesma coisa. O Derry Bock, que era reitor de Harvard, já dizia: se você acha que educação é cara, experimenta a ignorância. Aqui no Brasil, o Darcy Ribeiro, em 1982, já tinha anunciado: se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Já passaram-se 40 anos e nós estamos vivendo esse problema aqui. Demonstração de falta de juízo. Colocamos os direitos antes dos deveres. E aí eu pego o exemplo do Kennedy, dos Estados Unidos. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Nós vivemos querendo direitos e esquecemos nossos deveres. A nossa Constituição de 1988, ela é rica em direitos. E os deveres? Onde ficam? Depois a gente confunde investimento com gasto. Quando foi, isso é gasto, festa, palácio, quando precisou fazer o contingenciamento, contingenciou igualmente, tudo igual, igualmente, e se admite isso como critério de justiça. Então, não existe uma clareza entre que é investimento ou gasto. Eu não vou querer ficar enchendo vocês com coisa, mas eu tenho uma série, eu tenho pelo menos umas 12. Não vou falar aqui, todos vocês devem ter exemplos disso. E eu me pergunto se, afinal, nós nascemos para ser galinha, ficar ciscando o chão, ou temos uma vocação de águia, de ave de rapina. Se bem que eu não gosto disso, ave de rapina. Nós temos um exemplo muito melhor. Nós podemos ser melhor do que uma ave de rapina. Nós podemos ser como um tuiuiu. É o tuiuiu, essa linda ave brasileira que tem asas que se expandem a 3 metros de comprimento, tem 1,60 m de altura. O macho e a fêmea cuidam juntos da prole, voam centenas de quilômetros, estão espalhados por esse Brasil inteiro. Será que nós não temos vocação para mostrar para o mundo que podemos levar uma mensagem de tuiuiu? E eu tenho, evidentemente, que agradecer a muitas pessoas por toda essa experiência que eu tenho vivido desde 2020. Eu saí botando os nomes, né, aleatoriamente, e isso daí, quando eu vi, era só uma pontinha do iceberg. Tinha muito mais gente que teria que ser mencionado, muito mais. Isso também é uma prova que desenvolver tecnologia gera emprego. Se você compra tecnologia, você gera meia dúzia de emprego. Quando você desenvolve, você precisa botar muita gente. Então, eu agradeço a atenção, deixo aqui o meu e-mail, que é fácil memorizar, e essa bela imagem da bandeira do Brasil, que traz as cores verde, amarela, azul e branco, que estão presentes sempre na nossa natureza. Em particular, essa foto que eu tirei aqui da Serra dos Órgãos, de Teresópolis, está aqui o verde, o amarelo, o azul e o branco, e ainda essa bela mensagem do Dedo de Deus,
essa escultura em granito que acaba sempre reforçando aquelas belas palavras que Deus escreve reto por linhas tortas. Muito obrigado. Eu fico agradecido se tiver alguma pergunta ou crítica. Estou ansioso. Acho que eu falei em 45 minutos, tem uns 15 minutos de pergunta. Não é, Andréia? Isso, correto. Professor Richard, muito obrigada pela brilhante apresentação. A gente percebe aí o quão é importante, de fato, como o professor colocou, investir em ciência, em tecnologia e inovação. Então, a COP, a UFRJ, é referência, né, o maior centro de engenharia da América Latina. A gente tem aí um projeto, né, como eu falei, renomado, um projeto piloto que tem grandes chances. O próprio professor deixou aí, né, ele mesmo fez a pergunta qual é a receita, o que falta, né, para conseguir ganhar a escala desse projeto. Então, queria parabenizar, professor, pela iniciativa, pelo projeto que o senhor coordena e toda a equipe. É, de fato, um orgulho para nós, brasileiros, termos um projeto, né, numa escala piloto tão avançada. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas para começar, eu vou fazer as 3 e dou um tempo para o professor Richard responder. Pode ser assim, professor? Pode. Vou Claro. condensar, que aí fica melhor. Sim. Bom, a primeira pergunta se refere à questão da sustentabilidade, né? Mobilidade sustentável. A gente tem uma série de desafios, talvez o mais urgente seja a questão da emergência climática, né? As mudanças climáticas. E aí, pensando aqui no âmbito das políticas internacionais, né, a gente tem o Acordo de Paris, e o que foi apresentado até agora por todos os países é que se a gente cumprir todas as metas que foram apresentadas até 2050, a gente vai conseguir, digamos assim, colocar o mundo próximo do limite de 2 graus de aquecimento. Só lembrando aqui que o que diz o acordo é que a gente deve limitar em 1,5 graus, de preferência não ultrapassando, na verdade, limitar de preferência em 1,5 graus e não ultrapassar 2 graus de aquecimento. Então, assim, a gente tem aí a questão da mobilidade sustentável. Então, como é que o Maglev Cobra se apresenta aí como um projeto com grande potencial de trazer aí essa contribuição para uma trajetória de zero carbono, baixo carbono, e como é que a economia circular está sendo considerada, se está sendo considerada ao longo do ciclo de vida do projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda diz respeito à questão das condições, né, climáticas do Rio de Janeiro, considerando que o projeto, né, foi desenvolvido aqui no campus da Universidade Federal do Rio. A pergunta é: qual o índice de perda de nitrogênio num percurso de 1 quilômetro numa cidade quente como o Rio de Janeiro no dia do verão? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente sabe que sempre quando a gente importa uma tecnologia, tem que ter todo esse cuidado com relação às condições climáticas, né? Então, considerando que esse projeto está sendo desenvolvido aqui, professor, se você puder responder também. E a terceira por que não criar uma IPO, né? Só dizendo aqui o que significa, né? Em inglês é Initial Public Offering, que é o processo de oferta pública inicial em venda de ações, né? Então, por que não criar uma IPO, onde qualquer um pode comprar as ações e viabilizar o projeto? Aí o Paulo Pegas fala aqui, o BNDES-PAR, por exemplo, ele dá como exemplo, poderia tornar viável a operação? Então, essa é uma terceira pergunta. Devolvo aí a palavra para o professor fazer seus comentários. Tá, obrigado. Muito interessante as perguntas. Vamos começar com o problema da sustentabilidade. O projeto Maglev Cobra ele é economicamente viável, isso eu mostrei na minha apresentação. Socialmente correto, porque ele vai atacar num problema que afeta a população brasileira, que é o transporte nas cidades, e, além disso, vai ser um gerador de empregos. E ecologicamente correta, porque ele consome menos energia na locomoção do que qualquer outro sistema de transporte. Então, em termos de sustentabilidade,
nós estamos muito na frente de qualquer outra opção que venha a ser apresentada. Se falar, então, em BRT, que se locomove a diesel, então nem se fala. Mas eu estou já comparando com outros veículos elétricos, como o VLT ou o monorail. Mas perceba que aqueles podem atender ao aspecto ecológico, mas não o social, porque eles não são geradores de muitos empregos, são tecnologias importadas, e economicamente não vejo vantagem nenhuma. Isso eu acredito que responda à pergunta da sustentabilidade. O problema das condições climáticas é interessante, né? Essa dúvida é interessante, porque pensa, puxa, coisa feita desse tipo é só para país desenvolvido, e país desenvolvido é país frio. Mas veja, a temperatura do nitrogênio líquido é em torno de menos 200 graus Celsius, menos 200 graus Celsius. Então, se a temperatura ambiente for 40 graus ou 0 graus, a diferença é pequena. Não é isso significativo. E os nossos criostatos recebem esse nome bonito, mas o nome que poderia ser dado é garrafa térmica, são garrafas térmicas muito boas. O vácuo que a gente tem entre a parte interna e a parede externa é um vácuo turbomolecular, praticamente não tem moléculazinha ali. Então, esse fato da temperatura no Rio chegar a 40 ou 50 graus não é tão significativo assim, tendo em vista que a temperatura do líquido refrigerante é menos 200 graus. O aspecto do lançamento de uma oferta pública, realmente eu fico, às vezes, sonhando com aquela situação do Hyperloop, né, que vocês já devem ter ouvido aí, do Elon Musk, e tem muita gente botando dinheiro na proposta dele e tal. O problema que é o Elon Musk, aqui é o Richard que está falando, né? O Elon Musk, o pessoal tem atração, acredita nele. E em mim é difícil acreditar. O caminho que nós estamos trilhando não é ir direto lançar isso na Bolsa de Valores. Nós estamos abrindo uma empresa, estamos partindo para uma empresa. Essa empresa estará aberta para pessoas interessadas em investir, colocarem os seus recursos à custa de parte da propriedade intelectual. Eu acrescento que a UFRJ, através do Núcleo de Inovação Tecnológica, temos conversado com eles, está plenamente de acordo com isso. Eu tenho um documento do reitor, no caso é o reitor antigo, mas aprovado no Consune, permitindo a criação de uma empresa e de repassar essa tecnologia para a indústria. No fundo, o objetivo de uma universidade é formar pessoas, não é fazer produtos. A gente desenvolve produtos com o objetivo de tornar a nossa formação profissional melhor. O Maglev Cobra chegou num nível que é impossível mantê-lo dentro da universidade. Seria como um filho, digamos, uma brincadeira, de 40 anos ainda vivendo dentro da sua casa. Não dá mais. Ou ele sai ou você sai. Assim é o Maglev Cobra. Ele chegou num ponto que não dá mais para ele continuar só dentro da universidade, indo do CT1 para o CT2 e fazendo demonstrações. Ele tem que ir para o mundo. Ou ele vai para o mundo, ou as pessoas que desenvolveram o Maglev Cobra têm que ir embora. Não dá para ter esse convívio. Quanto ao BNDES, o BNDES Par, o BNDES Funtech, eles têm consciência disso. Várias vezes eu discuti com o BNDES. Em 2017, dezembro de 2017, organizamos um workshop com a presença do BNDES. Eles estão sabendo do projeto. Os ministérios também conhecem o projeto. Estamos já com um plano de negócio, vamos insistir com eles. A lembrança é boa. Vou voltar a bater a porta lá do BNDES. Não sei, André, se está respondido, se tem alguma outra pergunta. Tá, sim. Muito obrigada, professor. A gente tem mais. Agora eu vou passar para o segundo bloco de perguntas. Sim. Mas, antes disso, aqui agradecer a participação de todos os congressistas aqui no chat. Muitas pessoas elogiando o professor pela ótima apresentação, palestra muito informativa. Então,
Queria aqui transmitir ao professor aqui as felicitações, né? E aqui eu tenho mais 2 perguntas para o segundo bloco, professor Richard. A primeira, da Franciele Stout, ela fala aqui, né? Quando o professor fez a comparação dos custos do maglev e Cobra, eles já consideraram uma capacidade do veículo maior, compatível com VLT ou BRT, por exemplo? Essa é a primeira pergunta do segundo bloco. Então, eu entendo aí que ela quer saber da capacidade de transportar, né, passageiros. Sim. E a segunda pergunta, também dela, da Franciele, ela gostaria que o professor comparasse o maglev Cobra com o aeromóvel, que também é uma tecnologia brasileira. Quais as vantagens do maglev em relação a ele? Eu não sei se já foi feito algum estudo, alguma análise comparativa, professor. Então, esse é o segundo bloco com 2 perguntas. Muito obrigada, devolvo a palavra para o professor Richard. Tá bom. Muito interessante as perguntas da Franciele. Veja, Franciele, quando nós fizemos o nosso protótipo, a previsão de carga era de 6 passageiros por metro quadrado, que é a carga do VLT, do BRT, aproximadamente. Nós não somos a carga de um metrô, de um trem de subúrbio, que vai a 12 passageiros por metro quadrado ou mais. Eu costumo dizer que isso daí é transporte urbano, mas não é transporte humano. 12 pessoas no metro quadrado é muito pior do que qualquer galinha ou qualquer animal, boi, é transportado por estradas do Brasil. Então, ficamos nessa qualidade de 6 passageiros por metro quadrado. Ao longo da operação, os testes que nós fizemos desde 2015 demonstraram que a gente está precisando de alguma coisa a mais para aumentar essa carga para 6 passageiros por metro quadrado. Isso é o que nós estamos trabalhando no momento, faz parte de um projeto que estamos escrevendo dentro de um edital aberto da FINEP de aplicação de materiais avançados. Isso significa que, é aquilo que eu falei, talvez o nosso veículo venha a aumentar um pouquinho o preço em função desse aumento de carga para chegarmos a 6 passageiros por metro quadrado. Mas, por outro lado, se nós conseguirmos nacionalizar a fabricação de ímãs e de supercondutores, que ainda dependemos de importação, esse preço vai cair. De forma que eu continuo ainda dentro dessa perspectiva que atingiremos, graças a um esforço de desenvolvimento tecnológico, a custos comparáveis ao que o VLT foi pago no Rio de Janeiro, 40 milhões de reais por quilômetro sentido. O BRT é mais barato. BRT é mais barato, mas, sinceramente, interfere com a cidade, polui e esses outros problemas. O aspecto da aeromóvel, muito interessante. A aeromóvel é nossa parceira. Nós temos um memorando de entendimentos estabelecido, assinado entre a COP e a aeromóvel. Esse documento foi assinado pelo professor Watanabe na gestão dele. Por quê? Nós sentimos que as 2 tecnologias elas têm coisas em comum. Por exemplo, a via elevada do aeromóvel é esbelta também, porque a propulsão do aeromóvel ela não está no próprio veículo, né? É o vento que é soprado, né, nas estações. O aeromóvel é um veículo, a tecnologia aeromóvel, ela efetivamente é mais barata do que a tecnologia do maglev Cobra e do próprio VLT. A aeromóvel acabou de ser anunciada, ganhou aquela concorrência do aeroporto de Guarulhos. No entanto, o aeromóvel ainda depende de rodas, do conhecimento deles que nas curvas o atrito é grande, e essa qualidade poderia ser superada pelo maglev Cobra. Então, dentro dessa parceria que nós temos, aeromóvel, maglev Cobra, se verifica até a possibilidade de um veículo que tivesse sustentação por levitação, maglev, e propulsão pelo ar, como é o aeromóvel. Então, são opções complementares. Um aeromóvel, um veículo mais barato, com algumas deficiências operacionais. O maglev Cobra é um veículo mais caro,
porém com vantagens operacionais, até em termos de silêncio, consumo de energia. E intermediado entre um e o outro, teríamos esse veículo híbrido. Então, não vejo na aeromóvel um concorrente, mas um grande parceiro. Está respondido? Obrigada, professor. Agora eu queria, só para finalizar, uma última pergunta que chegou, que eu achei bem interessante, que diz respeito aí às barreiras, né? Políticas, enfim, regulatórias. Mas aqui, especificamente, o Ricardo Pavão faz uma pergunta: que condicionantes políticas o Maglev não venceu ainda para a sua industrialização? Ricardo, essa é a pergunta que eu me faço. Eu tentei colocar em alguns momentos aí, né? O Maglev, nós recebemos muito incentivo. De 2000 até 2015, nós recebemos 17 milhões de reais. Esse dinheiro veio da FAPERJ, do BNDES, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, de empresas como White Martins, Valorec, AkzoNobel, OAS, foram empresas que investiram naquela parceria público-privada para essa linha que está aqui no meu pano de fundo. Então, essa coisa estava andando. Em 2014, 2015, o que efetivamente aconteceu no Brasil, o Brasil parou, 2014, 2015, pela situação da Lava Jato. É uma situação esdrúxula, porque a corrupção que tem que ser eliminada acabou eliminando as empresas. Isso é uma outra coisa que eu acho que é a falta de maturidade, falta de juízo de brasileiro. Na época parecida, a Volkswagen foi pega lá nos Estados Unidos vendendo automóvel com catalisador fajuto. O presidente da Volkswagen foi demitido. A Volkswagen continuou vivendo. E os exemplos são muitos sobre isso. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma indústria de construção muito forte, a própria OAS, que colaborou no projeto, essas empresas todas acabaram. A própria Petrobras sofreu por isso, quando a empresa tinha que ser preservada. Então, de 2015 para cá, os apoio, eu tentei o Funtech, um segundo Funtech em 2016. Não foi aprovado. O Funtech de 2018, eu desisti, eu tenho até história, apresentações sobre isso, foi uma coisa ridícula, a palavra para dizer essa, porque o total de recursos alocados para o Funtech foi de 15 milhões de reais. Total, para o Brasil todo, para todos os projetos, dividido em 3 blocos de 5 milhões. 5 milhões para a mobilidade, 5 milhões para a saúde, 5 milhões para a agricultura. Isso não faz sentido. Então, são esses pontos que eu acho que é o juízo do brasileiro. Eu acho que também só se cria juízo com um pouco de dor. O brasileiro talvez seja um jovem que foi muito mimado pela abundância dos recursos e agora está sofrendo na idade adulta. Mas nós vamos chegar lá, eu tenho a impressão que sim, estamos brigando. Já vou dizer, tenho recebido muito apoio. A própria FAPERJ tem sido uma grande parceira nisso tudo, e outros órgãos, né? E estamos partindo também para essa solução de um plano de negócios. Esse plano de negócios já foi apresentado para investidores estrangeiros. Agora, nessa semana, vamos novamente falar com investidores brasileiros e eu acredito que isso venha a sair. Nós não podemos perder uma oportunidade enorme dessa, enorme. São 40 anos de defasagem para entrar numa tecnologia nova que o Brasil domina, que o Brasil tem a matéria-prima e não exige nada de extremamente sofisticado, porque a fabricação de ímãs e mesmo a fabricação desses supercondutores que nós usamos não tem nada de extremamente sofisticado que nos impeça a fazer, como talvez seja o caso de pensar, não, fazer um chip ou uma coisa de nanotecnologia. Está plenamente ao nosso alcance. Bom, com isso eu queria aqui agradecer a todos que enviaram as perguntas, agradecer mais uma vez ao professor Richard Stephan
pelas excelentes colocações e respostas muito esclarecedoras. Devolvo, então, aqui ao professor Paulo César, e para mim foi uma honra ser a chairwoman aqui dessa sessão, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Um abraço aí e bons trabalhos. Obrigado, André. Obrigado, Paulo César. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Eu não sei se eu não estou me vendo aqui. Não sei se eu estou aparecendo. Está sim, está aparecendo sim. É só o layout. Então tá bom. Bom, obrigado, Richard, aí pela palestra. Mais uma vez, uma palestra interessantíssima, né? Todos, inclusive eu, torcemos, e eu faço tudo que o Richard testemunha, tudo que eu posso para botar o Maglev para frente, né? Enfim. Isso é verdade, é verdade, é verdade. Verdade.